Você já parou para pensar por alguns homens entram numa sala e as pessoas simplesmente prestam atenção neles sem que eles precisem gritar, se impor ou fazer nada de especial? Não é a roupa, não é o dinheiro, não é nem a aparência, é algo muito mais sutil do que isso. É a forma como eles se comunicam, a forma como escolhem cada palavra, cada pausa, cada resposta. A verdade que ninguém te contou é essa. A atração começa muito antes do toque, muito antes do encontro. Ela começa no momento em que você abre a boca, e o que sai daí vai determinar se você é alguém que fica na memória ou alguém que passa em branco. Muitos homens chegam numa conversa cheios de boa vontade, mas usando as palavras erradas. Tentam impressionar, tentam convencer, tentam preencher o silêncio com informação e acabam fazendo exatamente o oposto do que queriam. Afastam em vez de aproximar, enfraquecem em vez de fortalecer. E o pior é que nem percebem. Agora imagina o contrário. Um homem que fala pouco, mas cada palavra que sai tem peso, que não reage a tudo com o mesmo entusiasmo vazio, que sabe quando avançar e quando pausar. Esse homem não precisa competir com ninguém porque ele simplesmente joga num nível diferente. É sobre isso que vamos falar aqui. 5 palavras que parecem simples, mas que carregam um peso psicológico enorme quando usadas com intenção. Não são truques baratos, não são frases decoradas, são formas de comunicar quem você realmente é, sem precisar explicar nada. E antes que você pense que isso é coisa de homem jovem, deixa eu te dizer uma coisa. Homem mais velho, que aprendeu a falar com clareza e calma, tem uma vantagem que nenhum jovem impulsivo consegue imitar. A experiência dá peso à voz. O que falta para muitos é só aprender a usá-la direito. A primeira palavra é não. Simples assim. 2 letras que a maioria dos homens evita como se fosse veneno. Porque desde cedo fomos ensinados que dizer não é ser difícil, é afastar, é perder oportunidade. Mas é exatamente o contrário. Quando você diz sim para tudo, quando está disponível a qualquer hora, quando nunca recusa nada, você para de ser interessante e começa a ser garantido. E o que é garantido não gera desejo, gera acomodação. Pensa numa situação concreta. Ela manda mensagem às 11 da noite querendo conversar, mas você já estava dormindo. O homem que não tem limites claros ignora o sono, responde na hora, fica disponível. O homem que se respeita responde no dia seguinte com calma, sem drama, sem explicação longa. E sabe o que acontece? Ela percebe que o tempo dele vale alguma coisa e o que tem valor as pessoas tratam diferente. O não bem colocado não é rejeição, é posicionamento. É você dizendo sem precisar de discurso que tem uma vida, que tem um ritmo, que não gira em torno de ninguém. E isso, no fundo, é o que separa um homem com presença de um homem que só está presente. A segunda palavra é tranquilo, mas não do jeito que você está pensando. Não é aquele tranquilo dito com pressa para encerrar um assunto desconfortável. É o tranquilo que vem de dentro, que sai com calma, que não tem urgência nenhuma por trás. Quando a situação esquenta, quando ela fica tensa ou indecisa, o que a maioria dos homens faz? Acelera, tenta resolver, explicar, convencer, e aí o que era uma faísca vira um incêndio desnecessário, porque nervosismo gera mais nervosismo, reação intensa puxa reação intensa. Agora imagina um homem que no meio dessa tensão simplesmente respira, mantém o tom de voz igual, não muda a postura e diz com naturalidade: tranquilo, a gente vê isso com calma. Esse homem não está ignorando o problema. Ele está sendo o ponto fixo quando tudo oscila ao redor, e isso tem um efeito psicológico poderoso que a maioria subestima. A mulher que está ao lado de um homem assim sente que pode baixar a guarda, sente que não precisa controlar tudo porque tem alguém ao lado que não vai desmoronar na primeira dificuldade. Isso é liderança emocional. Não é dominação, não é controle, é estabilidade. E estabilidade atrai porque é rara. O problema é que muitos homens confundem calma com frieza. Acham que ficar quieto é o mesmo que ser indiferente. Não é indiferente, é quem não liga para nada.
calmo é quem liga, mas não deixa o momento ditar o comportamento dele. É uma diferença enorme. E tem mais um detalhe mais importante. Essa palavra só funciona se for verdadeira. Se você diz tranquilo, mas por dentro está em pânico, vai aparecer no jeito de respirar, nos ombros tensos, no olhar que desvia. Então, mais do que decorar a palavra, o trabalho é desenvolver o que ela representa. Isso vem com prática, com autoconhecimento, com a decisão de parar de reagir no impulso. A terceira palavra é interessante. E aqui eu preciso que você preste atenção, porque esse é um dos erros mais comuns e mais invisíveis que os homens cometem. Quando uma mulher fala algo, conta uma história, mostra uma conquista, a reação automática da maioria é inflar. Nossa, que incrível, que demais, que mulher incrível você é! E por dentro ela pensa: esse homem elogia tudo do mesmo jeito. Quando tudo é incrível, nada é. Elogio sem critério vira ruído. Deixa de ter significado porque ela já sabe o que vem antes de você abrir a boca. E aí você perde o que é mais valioso numa conversa: o impacto. Agora pensa na cena diferente. Ela conta algo, você escuta de verdade, pensa um segundo e responde: isso é interessante. Me conta mais. Pronto. Sem explosão, sem superlativo, sem palmas. Só uma resposta que mostra que você ouviu, que avaliou e que quer saber mais. Isso cria algo que o elogio exagerado nunca cria: curiosidade sobre o que você está pensando. Quando você não entrega tudo de imediato, ela começa a se perguntar o que você achou de verdade, começa a se esforçar um pouco mais para te conquistar. E essa inversão silenciosa muda completamente a dinâmica. Você deixa de ser o homem que está tentando agradá-la e passa a ser o homem cujo julgamento ela quer conquistar. A quarta palavra é vamos. E essa aqui vai incomodar alguns porque exige uma mudança de comportamento real, não só de vocabulário. Você já ficou numa situação em que a conversa estava boa, o momento estava certo, e mesmo assim você ficou esperando o sinal perfeito para propor algo? Esperou ela dar uma abertura maior, uma resposta mais clara, uma certeza que nunca chegou? E o momento foi embora silenciosamente, sem drama. Só foi embora. Isso acontece porque muitos homens confundem cuidado com paralisia. Ficam tão preocupados em não errar que acabam não fazendo nada. E aí o que era uma possibilidade real vira uma oportunidade perdida que você fica ruminando depois. Vamos, não é uma ordem, não é uma imposição, é uma direção. É o homem dizendo com naturalidade: eu sei para onde a gente pode ir agora. Pode ser simples. Vamos tomar um café, vamos sentar ali, vamos marcar isso para a semana que vem. Não precisa ser grandioso, precisa ser real. Porque o que uma mulher percebe quando um homem propõe algo com clareza não é arrogância, é segurança. E segurança, mesmo que ela nunca diga em voz alta, é um dos critérios mais decisivos na hora de escolher com quem fica, com quem conversa, com quem constrói algo. O homem que pergunta o tempo todo o que ela quer fazer, onde ela quer ir, o que ela acha melhor, está transferindo toda a responsabilidade da condução para ela. E isso cansa. Não porque ela não queira opinar, mas porque carregar tudo sozinha não é o que ela está buscando. Agora, um cuidado importante aqui. Propor com clareza não significa ignorar o que ela pensa. Significa iniciar o movimento e estar aberto para ajustar. Tem uma diferença entre o homem que decide tudo sozinho, sem perguntar nada, e o homem que toma a iniciativa, mas está presente para ouvir. O segundo é o que atrai, o primeiro só cansa de outro jeito. Então, se você tem o hábito de esperar, de hesitar, de sempre deixar para ela decidir tudo, esse é o momento de começar a mudar. Pequenos gestos de direção tomados com calma e sem pressão vão construindo uma imagem de homem que sabe onde está e sabe para onde vai. E essa imagem, ao longo do tempo, vale muito mais do que qualquer frase bem elaborada. A quinta palavra fecha tudo isso de um jeito que talvez você não espere, e é a palavra mais simples de todas. Depois, não porque significa desinteresse, mas porque significa que você tem um ritmo próprio, que nem tudo precisa acontecer agora, que o seu tempo tem valor.
Pensa no homem que responde toda a mensagem em segundos, que resolve tudo na hora, que nunca deixa nada em aberto. Do ponto de vista dele, ele está sendo atencioso. Do ponto de vista dela, ele está sempre disponível do mesmo jeito, a qualquer momento, sem variação. E o que não varia, não surpreende. O que não surpreende, não prende a atenção. Depois, não é abandono, é espaço com intenção. É você dizendo de forma implícita: tenho coisas acontecendo na minha vida e você é parte disso, não o centro de tudo. Isso não afasta uma mulher de verdade, pelo contrário, cria nela uma leve antecipação, um fio de curiosidade sobre quando você vai aparecer, o que você vai dizer, como vai ser o próximo encontro. E a mente humana funciona assim. O que está sempre disponível, ela toma como certo. O que aparece com o seu próprio ritmo, ela fica atenta. Não é jogo, não é estratégia de sedução barata. É comportamento de alguém que genuinamente tem uma vida própria e não coloca toda a sua energia num único ponto. Muitos homens, especialmente depois dos 40, caem numa armadilha silenciosa. Estão tão com medo de perder a oportunidade que se tornam o oposto do que atrai. Ficam presentes demais, disponíveis demais, rápidos demais. E aí a conexão que estava nascendo começa a murchar porque não tem espaço para respirar. Depois resolve isso. Uma palavra que cria pausa, que diz sem dizer que você não está desesperado, que o próximo capítulo vem, mas no tempo certo. E isso quando é genuíno, quando vem de um homem que realmente tem vida própria, tem um efeito que nenhuma técnica de conquista consegue imitar. Agora, para um segundo e pensa no conjunto, não como 5 palavras soltas, mas como 5 formas de expressar a mesma coisa. Um homem que se conhece, que se respeita, que tem direção e que não precisa mendigar a atenção de ninguém. O não mostra que você tem limites. O tranquilo mostra que você tem equilíbrio. O interessante mostra que você tem critério. O vamos mostra que você tem iniciativa. E o depois mostra que você tem um ritmo que não se dobra a qualquer pressão. Nenhuma dessas palavras funciona isolada, e nenhuma delas funciona se for fingida. O que faz a diferença não é o vocabulário, é o que está por baixo dele. É a postura de um homem que parou de tentar agradar o tempo todo e começou a simplesmente ser quem é com clareza e intenção. Isso não se aprende da noite para o dia, mas começa numa decisão pequena. A decisão de prestar atenção no que você fala, de onde você fala e por você fala. Porque quando você começa a escolher as palavras com consciência, as pessoas ao redor começam a te escutar de um jeito diferente. E não só as mulheres, todo mundo. O homem que fala com intenção, não precisa falar alto, não precisa se repetir, não precisa convencer. Ele simplesmente diz o que precisa ser dito no momento certo, do jeito certo. E isso é mais raro do que parece. E exatamente por isso, quando aparece, não passa despercebido.